Crônicas do Amanhecer, por Feijão Centro Espírita Allan Kardec. Balneário Gaivota, 3 de agosto de 2018. Pela segunda vez, cientistas emitem poderoso alerta à humanidade. Há 25 anos, 1.700 cientistas de todo o mundo colocaram seus nomes em um documento que alertava para o curso de colisão entre a humanidade e o resto do mundo natural. No ano passado, um segundo relatório de acompanhamento foi assinado por mais de 15.000 pesquisadores de 184 países. Embora a reação tenha aumentado consideravelmente, o artigo atualmente ocupa o 6º lugar entre 9 milhões de artigos na Ultimetric Attention Score, e até inspirou discursos de alto nível na Assembleia Nacional de Israel e na Assembleia Legislativa de British Columbia, no Canadá. Mas praticamente nada foi feito desde o primeiro alerta. Em 1992, um grupo de vencedores do Prêmio Nobel se uniu a outros cientistas para formar a União dos Cientistas Preocupados, instituição cujo lema era Ciência para um Planeta Saudável e um Mundo Mais Seguro. A União delineou as maiores ameaças ambientais enfrentadas pela nossa população em um relatório intitulado World Scientists Warning to Humanity, Alerta de Cientistas Mundiais para a Humanidade, que terminava com um apelo de ação. O que aconteceu nestes 25 anos desde então? Não muito. O relatório de 1992 foi seguido em novembro do ano passado por um segundo artigo publicado na revista Bioscience intitulado World Scientists Warning to Humanity, a Second Notice, o segundo aviso. Ao que parece, ganhamos uma estrelinha dourada por ter cuidado da fina camada de ozônio sobre a Antártica, e só. Logo, é hora de um novo alerta. Meses após sua divulgação, o artigo continua altamente comentado e já foi coassinado por um recorde de 15.364 nomes advindos de 184 países. O alerta dos nossos cientistas para a humanidade atingiu claramente a comunidade científica global e o público, disse o principal autor do artigo, William Ripley, da Universidade Estadual do Oregon, no ZEUA. Os pesquisadores propõem duas ações-chave necessárias para que possamos mudar as coisas. Em primeiro lugar, devemos reconhecer os limites da biosfera e outros fatores ambientais premiando trabalhos econômicos relevantes. Em segundo lugar, devemos expandir a aplicação de leis para controlar o carbono para um sistema globalizado. A economia é claramente um fator crítico no nosso impacto no meio ambiente, e qualquer ação que tomamos deve ter em consideração as motivações por trás do tal curso de colisão. O segundo aviso termina com uma chamada igualmente poderosa por ação: devemos reconhecer, no nosso dia a dia e nas nossas instituições governantes, que a Terra com toda a sua vida é a nossa única casa, escreveram os autores. Uma coisa é certa, se continuarmos de braços cruzados, pode não haver tempo para um terceiro aviso, previsto para 2042. Wilson Tversky, no seu livro Admirável Mundo em que Vivemos, afirma que no mundo prático de hoje, é difícil ser diferente e pensar-se primeiro nas necessidades alheias e depois em si. Pois que seja. Ao menos em relação aos cuidados com a nossa casa planetária. Afora os fenômenos cujas causas absolutamente não estão no poder do homem controlar, como os terremotos, por exemplo, o fato é que muitas das transformações observadas na Terra são de nossa responsabilidade. Temperaturas extremas quebrando recordes de muitas décadas, índices pluviométricos que provocam inundações, morte e destruição, secas prolongadas em áreas antes imunes a tais calamidades, aumento na frequência de furacões ou o aparecimento deles em regiões inéditas como o sul do Brasil, e tantos outros. Poucos estão efetivamente preocupados com o futuro do mundo que habitamos.
enfrentam heroicamente a imensa maioria que detém o poder de impor e fazer tudo que satisfaça o imediatismo e a ganância desmedida. Por falta de educação social, econômica, ecológica e moral, quase todos nós damos o triste contributo para a deterioração do meio ambiente, em franco desprezo e ingratidão por tudo o que a natureza nos oferece. Lixo nas ruas e córregos e pouca reciclagem, automóveis com motores desregulados emitindo excesso de monóxido de carbono na atmosfera ajudando no efeito estufa, o desmatamento indiscriminado e criminoso, o esgoto nos oceanos, a exploração desenfreada dos recursos naturais, como a água doce e os frutos do mar, fauna e flora comprometidas, habitats degradados, espécies em extinção. Sabe-se que o progresso moral quase nunca acompanha o intelectual. A Terra se transformará em verdadeiro paraíso, conforme a questão 185 de Oli, citada atrás. Mas isso somente quando nós nos tornarmos bons ou mansos e humildes, segundo o Evangelho. Aos que argumentam que a filosofia espírita faz apologia do sofrimento, aceito passivamente, e estimula a busca exclusiva da felicidade da alma na vida futura, em total detrimento daquela possível de ser desfrutada no hoje e no aqui, o esclarecimento acima prova o contrário. Afinal, para que serviria um planeta tão belo, habitado por seres bem dotados intelectualmente, sob o império da fraternidade e justiça, se não fosse para torná-los felizes desde este momento? A vida é uma só, na Terra ou fora dela, encarnados ou como espíritos livres, e a felicidade é um direito de todos. Basta ter mérito individual e coletivo para viver. Ciala. Um dos argumentos mais frequentes a favor da responsabilidade ecológica é que disto depende a qualidade de vida de nossos filhos e netos. O Espiritismo diz mais. Está em jogo o futuro de todos nós, moradores atuais. Retornaremos pelas portas da reencarnação para sermos nossos próprios netos ou bisnetos. Ou outro apa, rentado qualquer. Ou, ainda, alguém sem vínculos com a atual família consanguínea. Mas estaremos aqui para prosseguir no aprendizado, no crescimento espiritual, no desenvolvimento de nossas potencialidades para confirmar os sois deuses do Cristo. E também para colher o que estamos semeando hoje, incluindo as reações da natureza. A reencarnação é uma abençoada lei natural da vida. O resto é da alçada de cada um, até a sobrevivência do nosso planeta azul. Esta foi a crônica do amanhecer de 3 de agosto de 2018. Por Feijão Centro Espírita Allan Kardec.